Eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Plenário aprova a proposta que estabelece novos prazos para análise de medidas provisórias e a que torna impositivas as emendas de bancada no orçamento da União. Também foi aprovada uma medida provisória que prevê a ajuda de um salário mínimo para as famílias da tragédia de Brumadinho. Na Comissão de Orçamento, a autorização do Congresso para o crédito de 248 bilhões de reais pedido pelo governo ficou para a próxima terça-feira. E você vai ver também carteira de habilitação com 10 anos de validade e limite de 40 pontos para suspensão do documento. Uma comissão especial da Câmara vai analisar o projeto com mudanças propostas pelo presidente Jair Bolsonaro. Cortes no orçamento do IBGE para o censo demográfico do ano que vem. Cortes na área da pesquisa científica. Representantes dos setores vêm à Câmara reclamar do governo. Publicada no Diário Oficial da União, a sanção da lei aprovada pelo Congresso que cria uma nova política sobre drogas e autoriza a internação involuntária de dependentes químicos. Pontos vetados pelo presidente Bolsonaro serão revistos pelos parlamentares. Uma comissão especial da Câmara vai analisar as mudanças propostas nas regras da Carteira Nacional de Habilitação. O texto chegou ao Congresso na semana que passou, pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro, e prevê mudanças no prazo de validade e no limite de pontuação das carteiras de motorista. Estes e outros pontos provocam polêmica nas ruas, como mostra o repórter Marcelo Westphalen. 3 pontos da proposta chamam a atenção. O primeiro é o que eleva de 5 para 10 anos o prazo para a revalidação das carteiras de motorista. A gente vê que isso aí mesmo é só uma forma de arrecadar dinheiro, entendeu? Uma questão mais polêmica é a que amplia de 20 para 40 o número de pontos que determina a suspensão da carteira de motorista. Pra gente que é motorista, profissionais, né? Ainda mais por causa de muito radar, né? Tudo isso facilita quem dirige mal e não quem dirige bem. O ponto mais atacado da proposta é o que elimina a multa para motoristas que estiverem dirigindo com criança fora da cadeirinha. Isso aí é que não deveria tirar mesmo. Isso aí vai aumentar os acidentes. Eu tenho uma filha pequena e sei o quanto é importante a cadeirinha. Essa mudança da cadeirinha não aprovo. O deputado Santini criticou o fim do exame toxicológico para os profissionais do volante. Nós queremos, inclusive, que o SUS possa financiar esse exame e, quem sabe, até exigir com mais regularidade a realização desse exame e que seja acostado o resultado desse exame, então, lá no prontuário da carteira do motorista profissional. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, o exame toxicológico reduziu o número de acidentes com motoristas de ônibus em 45% e de caminhão 34%. Ainda de acordo com dados desta entidade, só nos 2 primeiros anos em que o exame toxicológico passou a ser obrigatório, houve redução de 20 mil mortes na região sudeste e 12 mil na região sul. Uma comissão especial sobre o assunto deverá ser criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em julho. Se aprovada nesta comissão, a proposta seguirá para análise do plenário. Essa agenda aqui atinge diretamente o dia a dia do trabalhador brasileiro, também é importante que faça parte da nossa pauta. Cidadão, motorista, vai poder andar com a carteira de motorista dele, com o certificado de registro no celular, e quem vai centralizar essas ações é o Denatran. A deputada Cristiane Yared é vice-presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. Para ela, é preciso fechar algumas brechas que o projeto deixou para evitar que vidas sejam perdidas. Obviamente que a sociedade, quanto menos punição para ela, ela acha que é melhor, né? Infelizmente, nós sabemos que não funciona desta maneira. É necessário punir para também educar. A líder do governo no Congresso disse que um dos objetivos do projeto é deixar a renovação da carteira mais barata para aqueles que queiram economizar. Então ele pode fazer com o seu médico, ele pode fazer no SUS. Porque daí ele não está pagando diretamente, ele pode fazer com seu plano de saúde. Então dá essa liberdade maior de escolha aí para o motorista. Nós tiramos do Detran a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de
de saúde para a carteira de motorista. Qualquer um médico pode conceder isso aí. A ideia do presidente é, nas palavras dele, acabar com a indústria da multa, além de devolver aos brasileiros o prazer de dirigir. Os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição que ampliou o orçamento impositivo para emendas de bancada. Parte do texto seguiu para promulgação e as mudanças feitas pelos deputados dependem de votação no Senado. Também foi aprovada a MP que prevê auxílio de um salário mínimo para as famílias atingidas pela tragédia de Brumadinho. Dini Moraes acompanhou as sessões do plenário da Câmara. Oi, gente! Esta semana foram 3 aprovações aqui no plenário da Câmara. Eu vou começar explicando para vocês a medida provisória que tem tudo a ver com a tragédia que aconteceu lá na cidade mineira de Brumadinho, o rompimento da barragem de minério, né, que até o momento deixou 246 mortos e 24 pessoas ainda estão desaparecidas. O que essa medida provisória faz? Ela cria uma ajuda aí temporária e emergencial do governo para as famílias dessas vítimas, das pessoas que moram na cidade, no município de Brumadinho. Essas pessoas vão receber 12 parcelas de um salário mínimo, então ao longo de um ano aí receber R$ 998. A previsão do governo federal é atender cerca de 2.280 famílias, pessoas que recebiam o Bolsa Família ou idosos e deficientes, principalmente aqueles que recebem, na verdade ainda, né, o benefício de prestação continuada. A gente conversou com a Juliana, que é uma das pessoas que devem receber aí essa ajuda do governo federal. Vamos ver o que ela falou. Sou moradora aqui do Córrego do Feijão, atingida com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da Vale, onde eu perdi o meu sogro naquele assassinato. E aqui está o meu quintal, onde eu produzia produtos de agrofloresta, produtos sem agrotóxico. E hoje eu não produzo mais, porque eu não consigo mais produzir. Esse valor de R$ 998 não é nem a metade da renda que eu tinha, sabe? São prejuízos em cima de prejuízo, além das vidas que foram ceifadas. Essa medida provisória prevê que todos os policiais, bombeiros que trabalharam lá nas buscas, eles vão ter a saúde acompanhada durante 20 anos. E se por acaso aparecer algum tipo de doença relacionada aí a esses rejeitos de minério, esses profissionais vão ter direito à indenização. Bom, esse texto agora vai para análise do Senado. Também foi aprovada aqui no plenário esta semana e também vai para o Senado uma proposta de emenda à Constituição que muda a tramitação das medidas provisórias. A comissão mista de deputados e senadores passará a ter 40 dias para avaliar a medida provisória. Depois disso, vai para a Câmara, aqui no plenário, e aqui no plenário eles vão ter 40 dias também para avaliar a medida provisória. Aprovada aqui, vai para o Senado vai ter 30 dias para avaliar a medida provisória e, se tiver alguma alteração de senadores, volta para a Câmara, que vai ter 10 dias para avaliar se essas mudanças aí feitas pelos senadores devem ficar ou não. No prazo total, como eu disse, deve ficar mais ou menos aí por volta de 120 dias mesmo, não vai alterar muito do que é hoje. A questão são esses prazos intermediários que não existem hoje e vão passar a ter. Se algum desses prazos não for respeitado, a medida provisória cai, ela deixa de valer, deixa de ter peso de lei. O que também foi aprovado esta semana e está prontinho para já ser colocada na Constituição, ou seja, ser promulgado, é a proposta de emenda à Constituição que foi chamada de orçamento impositivo. E o que essa proposta faz? Ela aumenta ainda mais o comprometimento do orçamento federal. Então, em vez de ser cerca de 90% do orçamento, vai passar a ser cerca de 97% do orçamento. E esses 3% que vão sobrar aí, eles estão praticamente comprometidos também, porque é só de despesa que não é obrigatória, mas precisa ser feita, vamos dizer assim, por exemplo, pagamento de água, de luz, serviço de vigilância, limpeza, tudo isso já compromete esses 3% que vão sobrar. Isso, na prática, aumenta o poder do legislativo em indicar o que deve ser feito com dinheiro federal. Por que aumenta o poder? Por causa das emendas parlamentares.
E no caso, agora, dessa proposta de emenda à Constituição, se trata das emendas de bancada, ou seja, é aquela indicação feita pelo conjunto dos deputados de um estado para que obras sejam feitas lá no seu estado. Olha, gente, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, lembro que teve também sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam aqui no plenário Ulisses Guimarães para debater coisas ou sobre orçamento ou sobre vetos presidenciais. Essa semana foram vetos presidenciais e desses vetos, 15 deles foram mantidos. Um deles foi totalmente derrubado, o que permitirá aí que microempresas que foram excluídas do Simples retornem para o regime, e também 2 vetos derrubados em parte deles falando aí do Pronaf e também dos fundos constitucionais. 5 vetos ficaram para a semana que vem, e isso vai ser assunto de outro bate-papo nosso. Bom, esses foram os principais destaques aqui no plenário da Câmara. Eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau. Os senadores aprovaram na última quinta-feira um projeto de lei que atualiza o marco regulatório do saneamento básico. A proposta recupera boa parte do conteúdo da medida provisória, que perdeu a validade na última segunda-feira porque não foi aprovada dentro do prazo pelo Congresso Nacional. Agora o projeto vai ser analisado aqui na Câmara. E a decisão da Comissão Mista de Orçamento sobre o crédito extra de 248 bilhões de reais, pedido pelo governo para pagar despesas, ficou para a próxima terça-feira. Para que o pagamento do benefício de prestação continuada e de programas sociais como o Bolsa Família não fique comprometido, é preciso aprovar o projeto até sexta-feira que vem. Se isso não acontecer, o governo pode ter que suspender os repasses. A Constituição brasileira proíbe o governo de fazer dívida para pagar despesas correntes, gastos como salários, benefícios sociais, contas de luz, a não ser que haja autorização expressa do Congresso. Essa restrição é para evitar um descontrole da dívida pública, como houve no passado. Essa é a regra de ouro do orçamento. Agora, o governo pediu ao Congresso um crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais. Logo no início da reunião, a oposição obstruiu os trabalhos na CMO e condicionou a aprovação do crédito suplementar para o governo ao descontingenciamento das verbas para educação e saúde. Nós queremos deixar claro que o recurso do PLN que vai ser votado tem que recompor o dinheiro que Bolsonaro cortou da educação. Queremos que seja descontingenciado recursos para ciência e tecnologia e a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida, para enfrentar o desemprego que está crescente no país. Eu acho fundamental o debate sobre educação, um debate importante que nós temos que travar, mas não nesse momento. O Brasil, para voltar a caminhar, precisa dessa alteração no orçamento. Com a pauta limpinha e zerada, na semana que vem, nós votamos todos os PLNs na CMO, todos, e levamos já para uma sessão no Congresso Nacional. Eu compreendi que todos querem votar a favor desse PLN para que se possa pagar a Bolsa Família, possa se pagar o BPC, aquelas pessoas que precisam do benefício de prestação continuada. Na comissão externa, os deputados aprovaram um relatório sobre as falhas no sistema penitenciário de Manaus, palco da mais recente rebelião de presos no país. No final de maio, uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou 55 mortos. Deputados da comissão externa inspecionaram 3 presídios manauaras após o massacre e organizaram as informações levantadas em loco no relatório final do colegiado, que agora será compartilhado com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Além da superlotação, o relatório verificou a presença de tomadas dentro das celas que facilitam a comunicação entre os detentos por celular. A comissão também constatou que em muitas unidades não há saneamento básico e faltam agentes concursados. Além disso, o relatório destaca que os recursos do Fundo Penitenciário, o FUNPEN, não podem ser acessados por falta de regulamentação estadual.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal não pode vender estatais sem aval do Congresso Nacional e sem licitação, quando a transação implicar perda de controle acionário. As restrições, no entanto, não se aplicam às empresas subsidiárias das estatais. A decisão também vale para estados e municípios. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Cortes no orçamento do IBGE para o censo demográfico do ano que vem. Cortes na área da pesquisa científica. Representantes dos setores vêm à Câmara reclamar do governo. Publicada no Diário Oficial da União, a sanção da lei aprovada pelo Congresso que cria uma nova política sobre drogas e autoriza a internação involuntária de dependentes químicos. Trechos vetados pelo presidente Bolsonaro vão ser revistos pelos parlamentares. É só um instante. Na semana que passou, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender a manutenção de estados e municípios na reforma da Previdência. Mas destacou que, caso eles sejam retirados do texto, uma emenda pode ser aprovada para que as assembleias legislativas aprovem uma reforma por lei ordinária. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência foi mais incisivo e defendeu que os governadores assumam o ônus de uma reforma da Previdência impopular, mas necessária para o país. Eu acredito que os governadores podem ajudar bastante se eles calçarem a sandália da humildade, vierem à Câmara dos Deputados, reconhecerem que não tiveram coragem de fazer as suas reformas e pedirem aos deputados que ajudem fazendo o trabalho que eles não tiveram coragem de fazer. Ouso dizer que a proposta do governo não tem 100 votos, a proposta do governo. Agora eu tenho certeza que o relatório do deputado Samuel ampliará muito o apoiamento à proposta de reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve mais uma vez na Câmara, na Comissão de Finanças e Tributação. Ele falou sobre reforma da Previdência, mas também de outros planos do governo. Paulo Guedes foi convocado pela Comissão de Finanças e Tributação e voltou a defender a proposta feita pelo governo. Também estavam presentes deputados da Comissão de Educação e Seguridade Social. Aos poucos, vai se montando a perspectiva de que a reforma é só um primeiro passo. A reforma da Previdência, imediatamente após tributária, pacto federativo, acelerar as privatizações, abertura da economia, descentralização. E esses acordos já vão ser anunciados, esses acordos, possivelmente acordo com a Argentina, acordo com a União Europeia, isso tudo já vai sendo anunciado agora. A questão está mesmo nos detalhes, e sobre eles o ministro também deu uma ideia. As deduções de famílias que já têm recursos, as isenções de instituições que treinam justamente os filhos dos mais ricos, ou os hospitais que atendem a população mais rica, tudo isso é incompreensível mesmo. E tudo isso tem que ser atacado numa reforma tributária, sim. Universidades, hospitais filantrópicos, deduções no imposto de renda. O deputado Fernando Monteiro acha que isso tudo mira direto na classe média. O ministro explicou que esse pacote viria junto com uma redução geral nos impostos. Eu acho que se for isso mesmo, que realmente os impostos reduzam, eu acho que eu não vejo nenhum problema. Mas se manter os impostos atuais e querer tirar um benefício, como saúde e educação, vai ser, consequentemente, vai atingir de cheio a classe média brasileira. Não é atingir a classe média, é justamente garantir que os mais pobres tenham acesso aos serviços públicos de qualidade. E a principal reforma do governo foi tema de mais um seminário aqui na Câmara. O foco foi a experiência com o sistema de capitalização em outros países do mundo. A repórter Cláudia Lemos acompanhou. Especialistas analisaram mudanças na Previdência em países da América Latina e do resto do mundo. Como o caso do Chile, que adotou o modelo de capitalização há mais de 20 anos. Foi imposto esse sistema e os empregadores deixaram de contribuir. Como foi dito aqui, é um sistema de poupança forçosa. Não tem benefícios definidos. Não houve aumento da poupança, ela se manteve em patamares iguais e, muito importante, em muitos casos, na maioria desses casos aqui, essa poupança se reduziu.
O representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento disse que a maioria dos países tem combinado sistemas de repartição até uma certa renda com a poupança ou capitalização acima dela. Todos recebam algo pelo tempo que contribuiu. E que, logo, se esse algo não é suficiente, porque a sociedade considera que não é suficiente, que seja explícita a compensação a essa pessoa que não contribuiu, que não pôde contribuir o suficiente. O técnico também defendeu que a reforma já inclua mecanismos de ajuste no futuro. Para os deputados, o seminário trouxe informações importantes. Dos 30 países que tentaram esta tal capitalização, onde só o trabalhador tem que poupar a sua própria previdência sozinho, 18 já voltaram atrás, as aposentadorias caíram muito de valor e se tornam inseguras. Teve um momento de crise e o Chile consertou. Me parece que eles deixaram fora a participação empresarial. Na nossa, fica fora. Eu acho que o relator vai incluir a participação empresarial. Né? E a capitalização vai valer só para quem entra no mercado, não quem está no mercado. Já aconteceu o caos em vários países. E nós não queremos repetir aqui os equívocos que cometeram lá. Numa sessão solene sobre os 83 anos de contribuição do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a definição de políticas públicas no país, o que se viu foram protestos de deputados contra o corte de 25% no orçamento previsto para a realização do Censo Demográfico de 2020. O Instituto, que é o principal provedor de dados e informações oficiais sobre o país, completou 83 anos em 2019. Um dos maiores desafios que o IBGE sempre enfrentou ao longo de sua história foi exatamente o de retratar a nossa realidade, diagnosticar os nossos problemas e, diante dessas constatações, definirmos também políticas públicas. Recentemente, o Ministério da Economia anunciou uma expectativa de corte no orçamento para a realização do Censo Demográfico de 2020, o que provocou reações no plenário. Cada real gasto e cada real bem gasto no censo do IBGE são muitos reais economizados com políticas públicas que poderiam ser feitas de forma equivocada, mas que podem ser acertadas, bem focalizadas, com as informações com qualidade que o IBGE nos traz. Além dos cortes, o questionário usado pelo censo demográfico foi alterado e o número de perguntas reduzido. Consequentemente, nós temos um censo que nós chamamos no Ceará de capenga. O que se pretende, na realidade, é nós termos uma operação mais ágil, que onere menos as pessoas no seu tempo para nos dar respostas. Representante do partido do governo durante a sessão, o deputado Luiz Lima acredita que a situação pode ser revista. Acredito sim na boa comunicação, acredito na sensibilidade do governo e acredito sim que a gente vai ter nos próximos anos uma ótima relação de valorização. Corte de verbas também foi assunto na Comissão de Ciência e Tecnologia. Além da redução de recursos, segundo especialistas do setor, outro obstáculo no caminho da pesquisa científica no Brasil é a burocracia, que provoca prejuízos bilionários. Quem se dedica à pesquisa científica e tecnológica sofre com a rotina histórica de cortes no orçamento dessa área e também com a burocracia na obtenção de insumos básicos para o seu trabalho. Em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas disseram que a legislação não é o maior problema, mas sim a interpretação das leis feitas pelas instituições de controle, como a Anvisa e os órgãos que fiscalizam as importações. A representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, apontou como maior dificuldade a importação de substâncias químicas usada nos estudos científicos. Mesmo quando você tem verba, a importação desses reagentes vai demorar 60 dias, 90 dias para a gente continuar a nossa pesquisa. O presidente do conselho, que reúne as instituições de ensino e pesquisa, disse que a burocracia, além de atrasar o trabalho dos pesquisadores, gera um desperdício bilionário de dinheiro público. Nós chegamos ao número, em 2016, de 9 bilhões de reais.
Só no sistema federal são 3 bilhões de reais. Deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia prometeram agir para facilitar a relação entre os vários segmentos que atuam na área para diminuir os entraves burocráticos. Vamos criar um grupo de pesquisa para que a gente possa efetivamente realizar algo em favor da pesquisa científica no Brasil. Na semana que passou, foi publicada no Diário Oficial da União a sanção da lei aprovada pelo Congresso que cria uma nova política sobre drogas. A nova lei autoriza a internação involuntária de dependentes químicos, que poderá ser solicitada pela família ou por um responsável legal e terá o prazo máximo de 90 dias. O presidente Bolsonaro vetou alguns pontos da proposta, que voltarão ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares. Conforme a lei, a internação do dependente químico poderá ser voluntária ou não. Para a internação involuntária, é preciso um pedido da família ou responsável. Na falta deles, um servidor público da área de saúde. Para a internação ser autorizada, ela precisa de um pedido formal de um médico. O prazo máximo de internação é de 90 dias. Elas deverão ser feitas em unidades de saúde ou hospitais na área de psiquiatria. A família pode pedir a qualquer momento que a internação seja interrompida. No entanto, esse tipo de medida gera controvérsias. O que se pretende é dar um tratamento violento em relação aos usuários de droga. É uma limpeza, uma higienização de pessoas. O dependente químico ou alcoólatra, ele não tem mais controle sobre a sua vida. Com isto, ele não quer ir para o tratamento. Ele não querendo ir para o tratamento, aí nós vamos criando as chamadas Cracolândia por toda parte do Brasil. Outra inovação da lei é reconhecer as comunidades terapêuticas como opção de tratamento aos dependentes. Essas comunidades são casas ou abrigos onde os pacientes entram voluntariamente e podem sair a qualquer momento. A lei estabelece que o ingresso nelas dependerá também da avaliação exclusiva de um médico. A gente encontra todos os dias nos jornais e telejornais muitas notícias de pessoas que talvez não sejam habilitadas por completo, né? E receitando coisas, avaliando aquele determinado paciente. O Congresso Nacional vai precisar discutir em breve os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao texto encaminhado pelo Legislativo. Entre eles, o que fazia uma reserva de vagas de trabalho em contratos de obras e serviços públicos para dependentes em tratamento e o que aumentava de 5 para 8 anos de prisão a pena mínima para o traficante que comanda organização criminosa. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.